Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas sim um hábito. Essa é uma frase do conhecido filósofo Aristóteles, que apesar de ter dito isso lá no ano de 350 a.C., ela ainda se faz muito presente. Agora sim, hein? Essa iluminação tá bem bacana. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Sócrates Cordeiro, do canal Produtividade e Liderança, e hoje vamos falar sobre produtividade, com um tema voltado para hábitos. Mas antes de continuar, eu queria saber de você. Você tem gostado aí dos nossos vídeos, das nossas dicas? Quero falar para você que eu já falei coisas aqui no canal e você só teria acesso em cursos caríssimos aí no mercado. Eu fiz vários desses cursos de produtividade e gestão do tempo e posso afirmar que o que a gente está fazendo aqui é bem bacana. Muito mais do que eu vi nos cursos e de tudo que eu estudei à parte em outros materiais, assim como eu tenho implementado isso no meu dia a dia, eu estou focado em dar dicas somente daquilo que funcionou para mim e também de técnicas que eu vi que fazem sentido e que também podem funcionar para outras pessoas como você. Tenho investido aqui no estúdio, em tecnologia, como vocês estão vendo, para que a gente possa ter aqui um material rico em conteúdo, mas também de qualidade para que essa informação possa chegar da melhor forma possível para você. Me ajuda então sabendo disso, clicando aí nesse like e também comentando em cada vídeo se tem sido útil para você. Dessa forma, isso vai me incentivar cada vez mais a gerar mais e mais conteúdo para todos nós. Combinado? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e marca aí o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que virão. Apesar de ter lido vários outros materiais e pesquisado em várias outras fontes, muita coisa que eu vou falar aqui é oriunda com certeza do livro O Poder do Hábito, do escritor Charles Duhigg. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Esse livro, pessoal, ele é sensacional. Ele ilustra literalmente o poder que o hábito tem de elevar, de potencializar algo em sua vida. Uma característica, uma ação, a sua saúde, concentração, o seu conhecimento e por aí vai. Você pode ter a sua vida completamente transformada com a criação de novos hábitos. E isso, pessoal, é extremamente produtivo. Lembro de um exemplo logo no início do livro, um caso real, que falava de um treinador de times de futebol americano. Há tempos ele trabalhava somente como assistente de treinador e tentava sempre concorrer a alguma vaga para ser um treinador-chefe, porque ele tinha uma ideia diferente de fazer treinamentos para poder implantar em algum time. Ele percebeu ao longo do tempo que os melhores jogadores do mundo em futebol americano, eles se destacavam exatamente por algumas jogadas que eles faziam sem pensar. Ou seja, algumas jogadas dos jogadores eram feitas de forma automática, pois aquilo já havia virado um hábito na vida deles. Mesma coisa quando nós estamos dirigindo. Eu tenho certeza que já aconteceu com você também que dirige. Imagina que você está dirigindo uma via no trajeto que é super comum você passar, por exemplo, do seu trabalho até a sua casa. E aí, do nada, você olha para si e vê, nossa, como é que eu já vim parar aqui? Então é a mesma coisa. Mas aí ninguém aceitava a ideia dele. Após muitas tentativas, existia um time nos Estados Unidos que era o pior time do país. E aí numa conversa ele apresentou a ideia e ele foi chamado para poder ser o treinador daquela equipe. Esse treinador então resolveu aplicar a sua ideia e aí ele passou muitos meses treinando a sua equipe em várias jogadas de forma muito repetitiva para que aquilo se tornasse um hábito daqueles jogadores. Criando um hábito, eles não precisavam pensar no que estava fazendo. E aí dessa forma eles iriam gastar o pensamento naquilo que fosse novo que iria acontecer no meio do jogo. Isso começou aos poucos a dar uma vantagem muito competitiva para os jogadores, porque enquanto essa equipe fazia as ações que já eram para eles automáticas, o time adversário sempre pensava em fazer aquilo que eles já estavam fazendo. Então aí eles ganhavam tempo para poder executar as jogadas e assim poder marcarem mais pontos. Isso levou aquele time a ser um dos melhores da época, tirando a fama daquele time de inclusive ser o que na época chamavam de um time sem futuro. Olha só. Ou seja, criar novos hábitos em todos os aspectos de nossa vida nos torna mais ágeis, atuando diretamente na melhoria da nossa produtividade em dois aspectos. Algumas atividades nós faremos de forma automática, isso sim nos traz agilidade, e também alguns hábitos que criamos externos, pessoais.
Por exemplo, a prática de exercícios físicos. Ele nos dá também um aumento na produtividade, e isso é muito difícil medir, né? Mas se você está bem com a sua saúde, com o seu corpo, você vai ser muito mais ágil em suas atividades, disposto sempre a executar aquilo que é preciso para poder seguir em frente. Bom, pessoal, basicamente um hábito ele é composto por 3 pontos em um triângulo. Primeiro nós temos o gatilho, depois nós temos a rotina e depois nós temos finalmente a recompensa. E o que é isso, né? O gatilho é algo que vai startar, ou seja, é a deixa que nós temos para poder iniciar aquele hábito. É a desculpa que muitos dão para poder fazer o que fazem. Por exemplo, o fumante. Muitos não são nem viciados em cigarro, mas alguns, por exemplo, quando recebem uma certa pressão no seu trabalho, no seu emprego, ele tem uma necessidade de poder se acalmar, dar uma relaxada ou descontar aquilo em alguma outra coisa. Então ele vai lá fora e ele começa a fumar, aquilo traz uma tranquilidade para ele e dá aquela relaxada que ele esperava. Isso, pessoal, cria um hábito, pois está exatamente dentro do triângulo que eu falei, onde a pressão no trabalho é o gatilho, a rotina é o ato de fumar e a recompensa é exatamente aquele alívio momentâneo que ele tem ao fumar, liberando um pouco daquela pressão que ele recebeu. Isso é tão verdade que se a gente parar para pensar melhor, um vício nada mais é do que um grande hábito que nós criamos. Muitos motivos podem ser gatilhos para poder usar drogas, consumir álcool em excesso, jogar jogos de azar, ver vídeos na internet de sexo e por aí vai. E a forma mais eficaz, mais comprovada de você deixar um vício é alterando exatamente dentro daquele triângulo somente a rotina. Os gatilhos e as recompensas continuam absolutamente os mesmos, porque os problemas no mundo nunca vão acabar. As pressões continuarão as mesmas, talvez piores, mas de alguma forma você vai querer aliviar essa pressão, ter a recompensa. Então, se de alguma forma você puder mudar a rotina, substituindo, por exemplo, o uso de drogas por um momento bem bacana com a família, com amigos, uma viagem, essa pessoa vai ter a mesma recompensa daquele alívio. É tanto que o AA, os Alcoólatras Anônimos, tem uma metodologia que acaba se assemelhando um pouco a isso que eu estou falando. Uma forma das pessoas quererem aliviar aquele estresse de poder querer beber, são exatamente as reuniões que ele tem nos grupos, onde a pessoa vai falar o motivo que ela quer beber, ela vai compartilhar que ela está com aquela ânsia, o que está acontecendo na sua vida. Enfim, só o ato de falar para aquele grupo que ele já conhece, ou mesmo que não conhece, aquilo ali é como se fosse a recompensa, traz um certo alívio que ele precisa. E aí a constância na modificação da rotina de beber por essas conversas, por esse desabafar, chega à cura. Tudo isso que eu estou falando, tá, pessoal? Não somente tem escrito nesse livro O Poder do Hábito, ou também outros materiais, mas tem comprovação científica. Inclusive, no livro tem muitos exemplos dos experimentos que eles fizeram para poder comprovar tudo isso que a gente está falando aqui. Foi bom ter falado nisso porque, a princípio, existem vários outros hábitos que nós temos que parecem inofensivos, porém eles acabam sendo ruins e nós não percebemos. Não é só um viciado em algumas coisas que eu coloquei agora há pouco como exemplo, drogas, jogos de azar, etc. Mas também temos alguns hábitos que são invisíveis e que podem nos prejudicar bastante. Imagina você no trabalho, todos os dias, logo após o almoço, depois de uma manhã dura lá no escritório, você vai lá naquele lugar que você sabe qual é, que eu sei, e pede aquele brownie todo recheado, todos os dias, sem exceção. E aí logo após você comer, vem aquela sensação boa que o doce dá, uma satisfação muito gostosa. E assim você repete aquilo todo santo dia. Dá uns 6 meses, você resolve fazer um exame lá de rotina e percebe que a sua glicose anda muito alta, inclusive já com um princípio de diabetes que o médico alertou. Olha só que coisa, você não estava nem vendo isso. De algo que parecia tão tranquilo, poderia virar algo que iria te dar muita dor de cabeça. Ou mesmo no trabalho, você pode adquirir um hábito que a princípio ele pode parecer muito bobo, mas que pode inclusive prejudicar a sua carreira. Imagina que todo dia, no meio da manhã, ou no meio da tarde, ou no meio dos dois, você sempre levanta para poder tomar um café com um grupo de colegas lá do escritório. E aí é bacana porque você dá uma distraída, você alivia um pouco aquela tensão lá do trabalho e com isso você relaxa um pouco. Mas aí nisso você esquece do tempo,
Fica todo dia lá conversando 30, 50 minutos, olha só quanto tempo perdido. E aí isso pode acontecer também nos aplicativos aí de chat da empresa, né? O Teams, o Skype, o próprio WhatsApp, em alguns grupos que você pode criar até com esses mesmos colegas do escritório. Eu mesmo já tive esse tipo de problema com um funcionário meu. E além de conversar fora, ainda tinha também o resto do dia conversando em grupos que sem querer eu acabava vendo dentro dessas ferramentas. Mas enfim. E aí isso acaba soando muito negativo para a sua visão enquanto profissional. E ao mesmo tempo largar esse tipo de coisa se torna às vezes difícil. Por quê? Porque você já criou um hábito. Mas a boa notícia é que os maus hábitos, eles podem ser configurados. Imagina que você comprou lá um notebook, que ele é bem rápido, com configurações bem parrudas, porém com um ano de uso ele começou a ficar lento. O notebook é absolutamente o mesmo, o hardware é o mesmo, a memória, o processador, elas não mudaram. Claro, houve uma certa depreciação, sim, nesse equipamento, mas a princípio é a mesma coisa. E aí o que os técnicos de informática fazem? Reinstala o Windows tudo do zero. Às vezes até coloca uma nova versão, né, para que você possa utilizar. E com o hábito, pessoal, é a mesma coisa. Você pode mudar, como eu mencionei no exemplo com os viciados, dentro do triângulo somente a rotina, permanecendo o gatilho e a recompensa. É muito importante também você querer identificar o porquê que aquele mau hábito acontece. O que te leva a fazer isso? Qual que é o gatilho? E aí, para poder identificar, você pode separar, por exemplo, uns 3 dias, onde você vai anotar tudo que você percebe em você nesse período de algo que te levou a ir conversar com os amigos, a ir comer aquele brownie. Essas anotações vão te ajudar a encontrar a causa, o gatilho disso tudo começar. Até para você ter ideia, ter noção e saber se isso é bom ou não para você, para sua vida, para o seu trabalho. Pois, mediante o que você descobriu, necessário nesse momento ter uma visão da verdade e ver se essa verdade pode ser um incentivador que pode te ajudar a parar aquele mau hábito. No exemplo do brownie que eu falei há pouco, quando você recebe lá as notícias dos resultados do seu exame de sangue, você pode ter aí 3 caminhos. O primeiro, nossa, estou pré-diabético. E aí isso pode te incomodar bastante, fazendo com que esse susto possa te ajudar a deixar imediatamente aquele hábito para lá. Segundo, você também tem um propósito forte de cuidar na sua saúde, de saber que inclusive você tem que cuidar de outras pessoas e a sua saúde não ser abalada. Então tudo isso pode te ajudar a deixar aquele mau hábito. Esse propósito ele pode ser atrelado a uma crença. E perceba, eu não estou falando aqui de religião. Na crença no sentido de você acreditar que sim, você pode deixar aquele hábito porque você tem um motivo muito forte. E terceiro, baseado no que eu falei há pouco, você pode investigar. Lembra dos 3 dias que eu falei? Você pode nesse período também criar situações para te ajudar a identificar o porquê que você quer comer aquele danado daquele brownie, anotando todos os detalhes que te levam a fazer aquilo. E também fazendo tentativas como, por exemplo, não comer o brownie. O que você sente ao não comer o brownie? O que falta? Né? Qual o sentimento, qual a vontade, qual o desejo que te falta quando você não come aquele brownie? Então é importante refletir isso para você também poder anotar. Isso vai fazer com que você entenda as causas e possa mudar, por que não, a rotina para poder sentir a mesma sensação gostosa que o brownie te dá. Você pode descobrir nessa investigação que realmente a sua manhã de trabalho ela tem sido bem corrida, bem estressante e que você viu no brownie um refúgio, né, onde depois de comer você se sente melhor. E aí ainda come falando, né, eu mereço. Mas aí como a gente falou, você pode tentar mudar a rotina, ou seja, mudando o ato de comer aquele doce, ou por exemplo, ligar para um amigo que você sabe que é muito engraçado e passar lá uns 5, 10 minutos trocando uma ideia com ele. Aí você relaxa um pouco com as risadas, com a conversa, falando sobre algo totalmente diferente do seu trabalho. E tendo no final a mesma sensação gostosa de ter um refúgio, de ter um relaxamento, da mesma forma que você tinha com o brownie. Pode ser um caminho. Bom, pessoal, o tema hábito ele é muito extenso, né? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui como a parte 1
do que a gente ainda vai continuar falando a respeito desse tema. Falamos aqui nesse vídeo de alguns maus hábitos que podem sim nos prejudicar, como que nós podemos entender se isso realmente é bom, se é ruim, e também como que a gente pode contornar caso esse hábito seja realmente negativo. No próximo vídeo que vou gravar sobre esse assunto, vamos falar sobre a criação de novos hábitos positivos para a nossa vida, que irão influenciar inclusive na nossa saúde, no nosso trabalho e na nossa produtividade. Eu fico então por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, mais uma vez, coloca aí aquele martelo do STF em cima desse like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e marca aí o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!